Uma vida com propósito. 11º dia. Tornando-se amigo de Deus. Como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte do seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Romanos 5:10. Deus quer ser o seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos. Deus é o seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz e redentor, Pai, Salvador e muito mais. Porém, a mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal de Deus para conosco. Adão e Eva desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Não existiam rituais, cerimônias ou religião, apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e as pessoas que Ele criou. Livres de culpa ou medo, Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava deles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas, após a queda do homem, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de sua amizade. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o seu coração. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Entretanto, medo de Deus e não amizade eram mais comuns no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima para baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que tinham de passar horas se preparando para encontrá-lo, atualmente podemos chegar a Deus a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso maravilhoso novo relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Um antigo hino diz: quão bondoso amigo é Cristo. Lembra? Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar da amizade e da companhia das três pessoas da Trindade: nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada para se referir ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte real, os servos devem manter distância do rei. Mas o círculo de amigos de confiança desfruta de proximidades, acesso direto e informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz que zela ardentemente pelo relacionamento com você. Deus deseja muito mesmo que o conhecemos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Deus criou toda a raça humana e criou a terra habitável, com fartura de tempo e de espaço, a fim de que pudéssemos buscar a Deus,
Não só ficar como que apalpando no escuro, mas realmente o encontrar. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. É difícil imaginar uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. Não é tão difícil compreender um relacionamento de mestre para servo, criador para criatura ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para uma amizade com Deus. Faremos um exame de 2 segredos neste capítulo e de mais 4 no próximo. Conversando constantemente. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou mesmo tendo um período de busca diária. Uma amizade com Deus é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando no momento. Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa diária. Um conceito errôneo bastante comum é que passar seu tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, como no exemplo dado por Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus. Mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar um tempo com Deus, se Ele for convidado para tomar parte e você estiver consciente de sua presença. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus se chama A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII pelo irmão Lourenço, humilde cozinheiro de um monasterio francês. O irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar a refeição e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para a amizade com Deus, ele dizia, não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação ao que você faz. Ou seja, o que você normalmente faz por si mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar lixo fora. Hoje em dia, frequentemente sentimos que precisamos escapar de nossa rotina para adorar a Deus. Mas isso somente porque não aprendemos a praticar sua presença durante todo o tempo. O irmão Lourenço achava fácil de adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele não precisava participar de retiros especiais. Isso é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento onde se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como Deus está com você durante todo o tempo. Nenhum outro lugar é mais próximo dele do que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas. Está em todos os lugares e em todas as coisas. Outra das providências ideais do irmão Lourenço era fazer continuamente orações curtas
e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longas sessões de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são frequentemente motivos para desvaneios. Em uma época em que a falta de concentração, essa sugestão com 400 anos de idade para manter a simplicidade parece especialmente importante. A Bíblia nos diz: orem continuamente. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações de um fôlego ao longo do dia, como muitos cristãos têm feito durante séculos. Você escolhe uma frase curta que pode ser repetida para Jesus em uma respiração. Tu estás comigo. Eu recebo tua graça. Eu dependo de ti. Eu quero conhecer-te. Eu pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase curta da Bíblia. Para que eu viva em Cristo, jamais me deixarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente enraizadas no seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diárias a fim de tocar belas músicas com facilidade, você deve se obrigar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você deve treinar sua mente a se lembrar de Deus. Em primeiro lugar, você irá criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece dispondo lembretes visuais em torno de si. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizavam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer sua oração das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência com a presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o sentido disso tudo. Nós não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agirmos bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas uma consciência constante da realidade de que Deus está sempre presente. Esse é o estilo da vida de adoração.